muito importante. Então, eu entendo que Mateus e Lucas escrevem num período bastante primitivo, eh, bem antes de Marcos, tá? Aqui no meu livro eu defendo que o Evangelho de Lucas, aí eu trago as razões, trago todas as provas, indícios, né, de que foi escrito em torno do ano 40, 10 anos, mais ou menos, um pouco mais de 10 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tá? Então, quando ele escreve, Rufo não era ainda uma pessoa muito famosa, muito conhecida, né? Da mesma forma que Mateus. Já quando Marcos escreve, aí vem uma grande discussão sobre quando Marcos escreve, né? Se foi antes ou depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo, tá? Há alguns problemas de interpretação aí, mas eu acho que é possível que seja na década de 60, como a grande maioria coloca, né? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, mas eu estou aberto a entender que pode ter sido antes, pode ter sido na década de 50, né? Agora, Mateus e Lucas, eles são muito primitivos para mim. Dentro da minha linha de pesquisa, faz todo sentido a gente entender Mateus e Lucas como bem a Marcos, tá? Então, é um dogma acadêmico. E outro ponto que eu acho bem complicado é que Marcos já está especificando o seu evangelho para um público gentílico. Então a gente tem um problema na cronologia quando a gente pensa em termos de propagação do cristianismo. Por que que Mateus vai querer provar o seu evangelho aos judeus se o seu evangelho é depois de 70? Depois que estava todo mundo disperso, depois de que aconteceu o maior caos, né? É claro, os críticos não consideram o Evangelho de Mateus como anterior a 70, porque tem lá a profecia de Jesus falando o que aconteceria. Então eles acham que a profecia é ex evento, né? É, então não pode, né? Ninguém, né? Quanto mais Jesus acertar uma profecia da destruição do templo, né? Orientar as pessoas a, quando ouvirem fugirem, né, ouvirem rumores de guerra e tal, fugirem, né? E foi o que os cristãos fizeram em 66, fugiram para Pela, né, orientados pela profecia, né? Então, são pressupostos burros que essa academia parte. Desculpa, gente, mas são assim, são essa é uma mentalidade muito engessadora, tá? Extremamente ilógica. Desculpa eu falar assim, gente, mas é muito fácil a gente se dizer acadêmico, né? Ah, sou PhD, não sei o quê, mas aí você vai ver o cara nunca investigou o problema sinóptico, né? Simplesmente aceitou o que a maioria falou, né? E não é porque a maioria diz uma coisa que isso é uma verdade absoluta. A maioria pode estar errada, tá? Simples assim. Não é porque a maioria falou, ah, ninguém sabe quem é Teófilo, que isso é uma verdade absoluta. O que eu falo, ó, o que eu falo quem é Teófilo? Coisa mais simples do mundo. Coisa mais óbvia do mundo.